A passagem pelo meio do mar. Êxodo, capítulo 14, versículos de 16 a 26. E tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. O milagre da abertura do Mar Vermelho é realizado com auxílio da vara de Moisés. Novamente é preciso que Moisés atue usando seu controle remoto para que o Senhor realize suas maravilhas. Javé, novamente chamado de o anjo do Senhor, guia o povo de Israel, e leva a sua nave, o objeto voador, para trás da caravana de israelitas, realizando algo realmente incrível. O objeto escurecia a noite para os egípcios e iluminava para os israelitas. Ele escondia a luz da lua, provavelmente ficando à sua frente, e projetava um feixe de luz sobre a região onde se encontrava o povo de Israel. Foi preciso a noite toda para que o mar fosse dividido. Após o comando da vara de Moisés, o Senhor envia novamente, como no episódio dos gafanhotos, um forte vento oriental. O Senhor avista o acampamento dos egípcios e resolve dificultar e atrasar a caravana retirando as rodas de seus carros. O objetivo era atrasar os egípcios para que houvesse tempo suficiente para o povo israelita passar pela divisão do mar, e assim estar a salvo quando Moisés retirasse o que mantinha as águas divididas. Seria até engraçado imaginar o Deus de Israel retirando as presilhas que mantinham as rodas dos carros egípcios presas. Como conceber uma cena como essa? Em 2 Reis capítulo 2, versículos 7 e 8, ocorre outro milagre de divisão de águas. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e, de longe, pararam defronte, e eles ambos pararam, junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Desta vez é o profeta Elias quem realiza o feito, também se utilizando de um objeto, uma capa. Logo após, Elias é levado, abduzido. 2 Reis capítulo 2, versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu pega a capa que Elias deixa cair e repete o feito. 2 Reis capítulo 2, versículos de 13 a 14. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se, e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou,